Convém que o Papa morra? Pode ser mesmo. Convém que o Papa morra. Afinal de contas, Bergoglio, será que o senhor não foi longe demais? Ao que tudo indica, para muitos, sim, o senhor foi longe demais. Desde o seu modo de se apresentar à urbe et orbi, como simples bispo de Roma, sem as indumentárias clássicas de um Pontifex Maximus, e sem cantar a bênção indulgenciária como faziam os outros papas. O senhor já foi longe demais quando, diante de representantes da imprensa do mundo inteiro, disse querer uma igreja pobre e para os pobres. Essa história não caiu bem. O senhor foi longe demais quando, no retorno do Rio de Janeiro para Roma, em 2013, respondeu a repórter que, se uma pessoa gay busca Cristo com sinceridade, quem sou eu para condená-la? De um Papa se esperava outra resposta, quem sabe até mais dura, condenando o homossexualismo. Pois é, o senhor foi longe quando passou a criticar o clericalismo e o carreirismo na igreja, quando passou a dar mais espaço aos leigos e às leigas nas várias funções eclesiásticas, abrindo precedentes perigosos. Ai, Bergoglio, não devia ter oficializado o ministério de leitor e acólito para as mulheres, pois isso pode fazer com que achem que o sacerdócio também é para elas. O senhor foi longe quando abriu um espaço no Vaticano para acolher moradores de rua. Que escândalo, hein? O senhor começou a pôr ordem na casa, mas exagerou quando determinou disposições mais duras contra quem comete abuso contra menores e vulneráveis e contra quem os acoberta. O pior de tudo é que o senhor colocou em prática tudo isso, punindo bispos e cardeais que aprontaram. E quanto aos privilégios? O senhor tinha que exortar aos cardeais que diminuíssem as despesas? Não havia outro jeito? Por que o senhor não reduziu o salário dos funcionários de menor renda e de baixo escalão? Isso provavelmente não lhe daria grandes problemas. O senhor seria mais bem aceito e não tomaria essa alcunha de comunista. Pior ainda, o senhor foi querer mexer com o Banco do Vaticano, lugar perigoso, e ainda disse a uma plateia aberta que havia sim irregularidades na Santa Sé. Que coisa, Bergoglio. O senhor não tem postura de papa, não? O senhor ainda, por cima, vem com a história de sinodalidade, com a perspectiva de resgatar o Concílio Vaticano II, para muitos, ou para alguns aí, um concílio herético, ressuscitando alguns conceitos
que melhor seria que se mantivesse nos livros, bem guardadinhos, mas bem guardadinhos mesmo, no meio da poeira e no meio de tantas outras obras, como por exemplo o tal do sensus fidei, dando um certo poder aos súditos. Que é isso, Bergoglio? O senhor aprovou um documento do Dicastério da Doutrina da Fé, onde se permite a bênção a pessoas de segunda união e homossexuais. A pessoas homossexuais. Coisa que antes disso eles não tinham direito. E quem é o senhor para dar a eles esse direito? Isso é um verdadeiro assinte à doutrina. Ah, sim. Não posso me esquecer que muita gente ficou irada quando o senhor proibiu o rito extraordinário, pois o senhor, com isso, atacou a missa de sempre, que na realidade vem do século XVI, não é mesmo? A missa dos apóstolos não era como a missa do século XVI. Ah, Bergoglio. Quanta gente, principalmente os que se dizem católicos de verdade, acha que convém que o senhor morra. Mas eu, milhões de cristãos católicos, não católicos e não cristãos, e até mesmo ateus, descrentes, não achamos. Pois o Senhor, santidade, nada mais quis e quer, com tudo que fez e faz, viver radicalmente segundo o Evangelho. Em cada ação sua, vemos o desejo de colocar Jesus Cristo no centro da vida da igreja. O Senhor, santidade, age como Jesus Cristo quando vai aos cárceres na Quinta-feira Santa, lavar os pés dos encarcerados, independentemente da fé que professam, se são homens, se são mulheres, se são gays, se são lésbicas, não importa. Quando nomeia para funções de alta responsabilidade mulheres e leigos nos dicastérios e outros lugares, quando permite e estimula o estudo aprofundado sobre o diaconato feminino, grau da ordem que não confere o sacerdócio, quando não tem medo de dar entrevistas e falar com parresia sobre suas convicções evangélicas, teológicas, pastorais, filosóficas, sociológicas e políticas, quando dá passos à fraternidade universal e à defesa do meio ambiente por meio de uma ecologia integral, quando exorta aos ministros ordenados a agirem com simplicidade, não dando aquela inadequada relevância às rendas da vovó, que em muitos casos nada mais são do que aparências e ilusões. Quando em seus discursos à Cúria Romana dá
indicações corretivas e fraternas para curar enfermidades e corrigir desvios. Quando pede para que não sejamos duros com os casais de segunda união e os auxiliemos o melhor possível nas buscas de soluções para que possam participar integralmente do banquete eucarístico e de toda a vida da comunidade. Quando deixa claro que a igreja não é alfândega de costumes e de moral, mas um hospital de campanha a céu aberto e deve estar sempre pronta para acolher a todos. Quando insiste em dizer que a pastoral da igreja precisa ser missionária ao invés de ser administradora de museus ou de tradições mortas que não fazem qualquer sentido para a atualidade. Quando ousa dizer que todas as religiões oferecem possibilidades para que o ser humano chegue a Deus. Enfim, Papa Francisco, o Senhor é uma lufada de esperança para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesta atualidade de seres humanos cada vez mais egoístas. E se eu me detesse a elencar absolutamente tudo que o Senhor faz para a Igreja e na Igreja, seria necessário dedicar muito mais tempo. Ainda que eu conseguisse dizer tudo o que o Senhor fez e faz na vida da Igreja, principalmente em seu ministério de sucessor de Pedro, até que o Senhor não foi tão longe assim. Pelo menos não quanto o Senhor mesmo quisesse ou que nós quiséssemos. Creio que o Senhor pode fazer muito mais. Por isso, eu e tanta gente oramos pela sua recuperação. Longa vida ao Senhor, santidade. E que sua hora somente chegue quando Deus quiser. Amém.